Olá, esse é o projeto Direito no Ensino Médio. Meu nome é Judá, eu sou professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Paraná. Meu campus é o Campus Palmas, que fica aqui no sudoeste do estado do Paraná. E no Campus Palmas, a gente tem uma peculiaridade que talvez não exista em nenhum outro instituto, e talvez até em nenhuma outra instituição brasileira, pelo menos, que é a gente ter uma graduação, direito, um bacharelado, né, de nível superior, mas a gente tem aqui também um técnico em serviços jurídicos, que é um curso técnico integrado ao ensino médio, que é concomitante ao ensino médio. Então, a galerinha, quando entra no ensino médio, já vai fazendo matérias de direito aqui. E eu sou professor de teoria geral do processo para o primeiro ano do ensino médio. Galerinha de 14, 15 anos aí, às vezes um pouquinho mais, que é uma galerinha super simpática, muito legal. E eu faço esse projeto pensando assim diretamente, imediatamente nos meus alunos do primeiro ano do médio, mas imediatamente, de uma forma indireta, até para outros professores que tenham interesse em trabalhar conteúdos jurídicos no ensino médio. Então, se você é professor do ensino médio, fique muito à vontade para trabalhar esse conteúdo na sua sala de aula, né? O conteúdo é livre, e se vocês puderem divulgar, vocês até ajudam a gente. Eu até tinha perdido contato por um tempo, mas fico muito feliz em rever, que é o Maílson Calixto Buba. E o Buba, né, como a gente conhece ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e tem também uma especialização em Ministério Público, né, pela escola do Ministério Público, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois ele me corrige. E o Buba aqui, o Maílson, ele está aqui para falar para a gente não só sobre a formação dele, particularmente não sobre a formação que ele tem, mas sim sobre a profissão que ele exerce. O Buba, ele é técnico judiciário, galera. É um cargo de nível médio. E ele vai falar desse cargo para a gente aqui. É até bastante interessante para os nossos alunos, aquilo que ele tem a dizer. Olá, Buba, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Judá? Tá tudo bem aqui. Agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa. E agradeço também por poder falar um pouco da minha profissão como técnico judiciário. Imagina, a gente que agradece em ter você aqui, uma pessoa super qualificada, um cara inteligente e muito dedicado, né? Então, você é técnico judiciário, Buba. Você pode falar um pouco dessa profissão de técnico judiciário e depois do que você tem feito, eventualmente? Explica para a gente como funciona isso, falando para os nossos alunos, né, para o pessoalzinho do ensino médio aí. Os meus alunos, imediatamente, quem sabe, né, se tudo der certo, até outros alunos de ensino médio. O que é isso, essa carreira de técnico? Como que funciona? Para começar a explicar a minha carreira de técnico, preciso falar um pouquinho da estrutura de onde eu estou localizado ali. Então, eu trabalho no Judiciário, no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça do Paraná, que basicamente tem três carreiras principais. A carreira de magistrado ou magistrada, que é o juiz ou juíza, que recebe os processos para julgar. Tem os analistas judiciários, que fazem na verdade, seria o meio campo entre o juiz e o técnico judiciário. Então, tem o juiz ou juíza, analista judiciário, e aí o técnico judiciário. Então, o juiz ou juíza julga os problemas que chegam para ele, ou para ela. O analista judiciário analisa o que o juiz determinou no processo, nas ordens judiciais, e verifica o que precisa fazer para colocar em prática o que foi determinado. E para colocar em prática isso, ele encaminha para os técnicos judiciários fazerem, por exemplo, os documentos e realmente fazer a parte concreta do trabalho. Ou seja, por exemplo, o juiz determina que tem uma audiência em um processo. Sai o despacho do juiz, esse despacho chega para o analista judiciário, esse analista verifica o que precisa fazer para essa audiência acontecer. Então, o que precisa? Preciso intimar as testemunhas, ou seja, comunicar que tem uma audiência marcada para tal data e horário, e que essa pessoa precisa comparecer. Para isso, precisa ser feito um mandado. Esse mandado, esse documento,
é elaborado, tem todos os modelos, né, mas é encaminhado para o técnico judiciário. O técnico judiciário vai pegar as informações do processo, o nome da parte, do réu, da testemunha, colocar nesse documento, feito esse documento, ele encaminha novamente para o analista judiciário para verificar se está tudo certo, e depois encaminha para um outro servidor para cumprir essa decisão, que é chegar do judiciário, ali que sai do juiz, a ordem judicial de chamar a testemunha para o processo. Então, o oficial de justiça leva esse documento até a testemunha e informa a data, o horário, as consequências de não comparecer, explica o que está acontecendo. É basicamente essa estrutura. Então, tem alguém que julga, alguém que analisa isso que foi julgado, que foi decidido, que foi determinado, passa para os técnicos judiciários formalizarem isso em um documento. Além disso, de elaborar mandados, também tem o técnico judiciário pode auxiliar no momento da audiência, porque o juiz está ali presidindo a audiência, explica para as partes do que se trata o processo, quem será ouvido, quem não será ouvido, qual que é a acusação, se for um processo criminal, por exemplo, e o técnico judiciário está ali ao lado do juiz para poder formalizar uma ata, que é um documento que, por escrito, que informa tais pessoas compareceram, tais foram ouvidas, tais não foram ouvidas, se houve algum pedido da defesa ou da acusação, tudo para ficar formalizado ali e para voltar para o processo. E essas seriam mais ou menos as atribuições. Então, as atribuições do técnico judiciário é dar esse suporte para concretizar aquela ordem judicial. Então, sai uma ordem judicial determinando, para chegar a ser concreto, tem que ter um documento. No judiciário, a gente não vive sem documentos. É o básico, não tem como fugir de papel, de documento. Apesar de que agora é processo eletrônico, mas a gente não acaba tendo que lidar com o papel. E, basicamente, são essas atribuições: auxiliar o juiz e os analistas para concretizar essas ordens judiciais. Legal, Buba, bem interessante isso que você está destacando, porque, na verdade, o que você está querendo dizer, e você disse isso, na verdade, só vou repetir aqui, é que o técnico judiciário ele faz a parte prática do poder judiciário, né? Assim, quer dizer, porque tem alguém que decide, alguém que auxilia, que assessora o juiz, né, na decisão, na elaboração das peças, e tem alguém que executa tudo aquilo, né? Então, parte, eu acho, da profissão do técnico é executar as ordens da justiça ali, ou da concretização, né, pôr em prática, né, aquilo que o juiz delibera, ou até possibilitar que ele delibere, né, fazer as coisas acontecerem dentro do poder judiciário. Então, o que eu tinha para te perguntar agora, Buba, é o seguinte, dentro dessa mesma pergunta, né, só existe técnico no Poder Judiciário? Essa carreira de técnico é só do Poder Judiciário ou até existe em outras instituições, como a que a galerinha já viu, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, né? Existe técnico em todas essas outras instituições? Existem sim. Na verdade, a gente pode até fazer comparações. Essa estrutura é uma estrutura básica da instituição do judiciário. Ter alguém que decide, alguém que analisa essa decisão e alguém que coloca em prática, que seria o técnico judiciário. A gente pode colocar uma comparação com o Ministério Público, que daí, nesse caso, só muda que esse auxílio técnico, esse auxílio para dar concretude à decisão ou qualquer deliberação, pode ser em relação ao promotor de justiça, que vai ter seus assessores, seus técnicos, no defensor público, que ele vai fazer a sua peça lá de defesa, mas ele vai ter também uma equipe que auxilie ele nas questões administrativas, nas questões, até ele chegar nessa defesa, nessa manifestação do Ministério Público, ou nessa ordem judicial, tem todo um aparato, toda uma estrutura de funcionários para fazer que isso realmente aconteça, para o processo andar, ser comunicado, que tem que ser comunicado. Então, realmente, em todas as instituições existem técnicos, existem essas carreiras também em outras instituições. Maravilha, Buba.
Muito interessante, eu acho que para os nossos alunos aqui saber disso, que existe essa possibilidade também de carreira para eles, que não é um salário ruim, é um salário até muito digno e muito interessante, tendo em vista nossa realidade brasileira, sobretudo. Muito legal, né? E veja que interessante, por trás de um juiz há vários técnicos, a gente pode dizer dessa forma, né? Que só existe o juiz porque existem os técnicos, que é quem faz acontecer mesmo, né? Claro que o juiz também é muito importante, né? Mas isso não diminui a importância dos técnicos e mesmo dos analistas, né? Que são quem dá o apoio, né? E quem faz a parte, os técnicos até mais a parte burocrática, como a gente diz às vezes, né? Administrativa, como você disse. E assim, uma outra pergunta quanto a isso, Buba, para os nossos alunos em particular, né? Os meus do médio, os de quem estiver compartilhando, né? Eventualmente esse vídeo, essa gravação, precisa ter ensino superior, faculdade, para fazer esse concurso de técnico, ou os nossos alunos, por exemplo, do médio, do técnico em serviços jurídicos, ou qualquer outro aluno do ensino médio, depois que terminar o ensino médio, já pode fazer? Muito interessante essa pergunta, muito importante mesmo. A carreira de técnico judiciário exige a escolaridade de ensino médio. Então, você se formou ali no ensino médio, você já está habilitado para fazer um concurso para técnico judiciário e exercer essa função. Não existe uma exigência de grau superior, de, por exemplo, bacharel em direito, para técnico judiciário. Essa exigência é para analista judiciário. É uma outra exigência que exige outras responsabilidades, outras atribuições. Para ser técnico judiciário, basta o ensino médio. Se formou no ensino médio, já pode tentar o concurso, que é um concurso que vai exigir, ao menos da minha experiência, o meu concurso exigiu conhecimento de língua portuguesa, interpretação de texto, matemática, raciocínio lógico, noções de informática e noções gerais da legislação, que seria a Constituição Federal, e leis específicas do Judiciário, e específicas também que tenham relação com as funções que você vai exercer sendo técnico judiciário. Muito legal. Então, quer dizer que nossos alunos aqui, saindo do ensino médio, já estão bem preparados, quem sabe, aí, para um concurso desses, porque, em particular, eles têm alguma formação jurídica, diferente de outros alunos do médio, né? Mas todos do médio podem, né? Todo mundo que tiver ensino médio completo pode concorrer a um cargo desses, né? Eles com alguma vantagem, né? Os nossos alunos do técnico em serviços jurídicos, porque eles têm, né? Igual comigo, teoria geral do processo, eles sabem das instituições aí, por meio de entrevistas com pessoas muito qualificadas, como o Buba, por exemplo, né, nosso convidado, e vários outros que já vieram. Eles têm constitucional, eles têm civil, então acho que tudo isso vai ajudar bastante eles num eventual concurso desse, se eles quiserem, porque esses dias eles me perguntaram, né, o que eles vão poder fazer depois de saírem do TSJ, que é o técnico em serviços jurídicos. Mas legal, Hugo, acho que ficou bem claro, né, a estrutura da carreira, que existem outras instituições também, não só no judiciário, que o pessoal do MED já pode fazer sem fazer faculdade, né? Então já é uma opção de carreira que eles podem seguir, né? Sem estudar mais, podem estudar depois, né? Ou como você mesmo fez, né? Eu acho que você passou nesse concurso durante a faculdade, né? Você já estava fazendo a faculdade, daí você ingressou como técnico. Se eu me lembro bem, né? Faz um tempo já, mas não é tanto, né? Vamos... E como tem sido a sua experiência pessoal como técnico? Você também me contou que exerce a profissão, que é uma outra profissão auxiliar da justiça, né? Um outro cargo auxiliar da justiça, além do de técnico, que você exerce o cargo como que é mesmo? Oficial de Justiça. Exatamente, obrigado. Oficial de Justiça. Isso que me fugiu a palavra aqui. Então, me fala um pouco da tua experiência como técnico e agora, mais recentemente, como oficial de justiça, né? Se puder contar para a gente um caso engraçado, um caso curioso, um caso marcante, né? Eu acho que seria bem legal. Então, vou contar um pouco da minha história no judiciário. Vou tentar ser breve aqui, porque eu estou lá desde 2010. Me formei, realmente, no fim de 2010. Em agosto, eu fui nomeado para ser técnico judiciário, e enquanto estava terminando a faculdade, já iniciei o trabalho como técnico judiciário. E do fim de 2010 até o fim de 2011, eu exerci só a função de técnico judiciário.
e eu exerci na terceira vara criminal aqui de Curitiba. Então, o meu trabalho era especificamente na área criminal. Então, os processos que tinham denúncias investigando crimes cometidos iam para essa vara, e todas as determinações judiciais, como fazer ofícios comunicando que foi recebido o processo, ou que foi arquivado o processo, auxiliar nas audiências criminais, eram as minhas atribuições como técnico judiciário. E, especificamente, também, eu acabei fazendo, por ter essa formação jurídica, me colocaram a atribuição de fazer as guias de recolhimento. Então, quando acaba o processo criminal, foi determinada uma pena para ser cumprida. E o juiz determinou uma sentença, aí o técnico judiciário precisa pegar todas as informações do processo. Quando a pessoa foi presa, se foi presa, quando foi solta, quanto tempo ficou preso no processo, qual foi a quantidade de pena, tudo isso em um documento. E esse documento é encaminhado para outra vara, a vara de execuções penais, que daí lá outro juiz vai ser responsável por verificar o cumprimento da pena. Era basicamente essa a minha atribuição. O que eu mais fazia era isso, essa guia de recolhimento, pegar todas as informações do processo, encaminhar para a execução da pena, para iniciar o cumprimento da pena. Então, nesse um ano, um pouco mais de um ano, eu fiquei com essas atribuições. Depois disso, na verdade, durante esse período de tempo, como na lei do Tribunal de Justiça, existe essa possibilidade. O técnico judiciário, ele pode se habilitar, fazer um curso que o próprio Tribunal de Justiça oferece para se qualificar para prestar essa outra atribuição, que é de oficial de justiça. Então, é um curso de um mês, nós vamos lá, aprendemos como que é o trabalho, porque é muito diferente de técnico judiciário, tem outras atribuições, responsabilidades, e depois disso, com aprovação nesse curso, só dependia de um juiz me indicar para exercer a função. Claro, tendo a vaga, disponibilizando a vaga, porque oficiais de justiça podem se aposentar, né? Abrir uma vaga, o juiz indica um dos técnicos com esse curso para exercer essa função. E exercendo essa função de oficial de justiça, eu realmente gostei muito de entrar nessa função, porque, além, claro, do aumento na remuneração, que aí eu receberia, é importante, né? Você tem a remuneração de técnico judiciário, aí quando você é designado ou indicado para exercer a atribuição de oficial de justiça, tem um aumento na sua remuneração. Então, mas o que eu mais gostei é que realmente eu via a ordem judicial indo para a realidade. Então, eu não sei, essa comunicação mesmo, essa relação entre aquilo que está abstrato, está no mundo ali de uma decisão, de palavras num documento, e eu chego para falar com a pessoa, olha, é isso que foi decidido, então o senhor, a senhora tem que cumprir isso, e as consequências de não cumprir. Eu tenho uma função que realmente é muito importante socialmente, para realmente esclarecer para as pessoas que a realidade brasileira é de que as pessoas não têm acesso facilitado ao ensino jurídico, às leis que regem, né, na nossa sociedade. Então, eu achei bem importante, porque além de realmente conhecer a cidade de uma outra maneira. Antes, né, a minha rotina era sair da minha casa, ia para a faculdade, para o estágio, voltava para casa, era isso, nesses lugares, nesses 3 lugares. Nessa função de oficial de justiça, eu não escolho onde eu quero ir. Então, eu tenho que ir onde está o endereço ali. Então, eu consegui realmente conhecer a cidade como um todo. Conhecer que existe uma periferia que é muito carente, e realmente é esse o local que realmente nós, como funcionários públicos, precisamos ter uma responsabilidade muito grande de passar a informação e de ser entendido.
de perceber, às vezes a gente percebe que a pessoa não entendeu, falar de uma outra maneira, porque realmente a gente tem que levar a instituição do judiciário para a população, para a sociedade. E eu acho que o importante, realmente, o principal dessa função de oficial de justiça que eu vejo é esse contato com a questão humana mesmo. Porque muitas vezes a gente fica trabalhando como técnico judiciário, a gente fica dentro de um cartório, de um escritório, de um lugar fechado ali, escrevendo, e a gente perde um pouco a noção de que isso tudo tem reflexo numa realidade, num mundo concreto. E nessa função de oficial de justiça, eu consegui ter esse contato. Poxa, cara, que legal, eu não sabia exatamente da tua trajetória, mas, nossa, parece muito interessante mesmo, né? E achei bem legal, né? Que além desse cargo de técnico, então você exerce agora, a partir de algum tempo para cá, né, uma função também. Então, isso é possível, né? Além de um cargo, acrescentar a esse cargo uma função, e uma função remunerada, né? O cargo de técnico já não é mal remunerado, que é bom, e depois tem mais uma função ainda, você fica bem mais tranquilo também, né? E o que eu achei legal, né, fora o acréscimo de vencimento, é que é um curso de 1 mês. Né? Então, aqueles cursos rápidos. Um curso curto, né? A galera gosta bastante disso, né? Se fosse um curso de 1 ano, talvez alguns não quereriam, mas, 1 mês tá excelente, né? Faz um curso rápido e você exerce uma função diferenciada, né? Sobretudo para quem não gosta muito de ficar numa sala fechada, né? Tem gente que tem mais aptidão para isso, mas tem gente que não aguenta ficar numa sala fechada, né? E daí quer ir para a rua. E eu acho legal, né, que o oficial de justiça, ele executa as ordens judiciais, né? Ele é quem vai levar, de certa forma, ele é meio que o Hermes, né? O mensageiro do Poder Judiciário, porque é ele que faz essa comunicação direta com o povo mesmo, né? Com as pessoas envolvidas no processo, né? A pessoa que está envolvida numa decisão judicial, ela até vai falar eventualmente com o juiz numa audiência, mas quem vai comunicar, quem vai lá instruir a pessoa é o oficial de justiça, quem vai ter um contato, né? Vai na casa da pessoa, vai citar a pessoa, né? É o oficial de justiça. Então, acho que foi bem interessante isso que você falou, fiquei muito feliz em saber, né, que a gente tem aí no nosso estado do Paraná oficiais de justiça como você, né, preocupados em orientar as pessoas, né, e conscientes, né, da realidade brasileira, em que a maior parte das pessoas não tem, como os nossos alunos do TSJ têm, uma formação jurídica. Então, as pessoas não sabem dos seus direitos, não sabem das leis, né, do direito brasileiro, e você está cumprindo uma função excelente aí, comunicando não só as decisões, mas instruindo as pessoas. Achei bem legal, que assim você ajuda e auxilia elas, né? Eu não sei se você tem, Buba, algum caso assim para contar para a gente que tem sido marcante, que tem sido interessante, assim, ou mesmo engraçado para contar, né, para o pessoal, como oficial de justiça ou como técnico. Mas, além desse caso, se você tiver um, você já podia dizer para a gente, né, para a gente já fazer uma espécie de encerramento, o que é que te motiva ou desmotiva, né, como técnico, como oficial de justiça e assim por diante. Se puder vincular isso ao caso, é até interessante, né? Então, eu vou falar de 2 casos. Vou falar de um engraçado e de um mais sério. Primeiro, eu vou começar pelo engraçado, descontrair um pouco. Antes, bom, eu trabalhava na terceira vara criminal como oficial de justiça. Então, são processos criminais. Muitas vezes, eu preciso entregar uma intimação para o réu, quem está sendo acusado, ali, quem tem que oferecer uma resposta, uma defesa no processo. E um dia, peguei um mandado, uma citação, que é o primeiro ato que eu comunico a pessoa que tem o processo, existe, e ela fica agora vinculada ao processo e tem que oferecer uma defesa. Cheguei na casa da pessoa, aí perguntei, não, fulano de tal, olha, estou procurando tal pessoa, preciso entregar essa intimação para ele. E eu fiquei conversando ali, não sei, uns 5, 10 minutos com essa pessoa, e ela falando, não, mas do que se trata isso daí e tal? Não, ele não mora aqui e tal. Aí, na minha função eu também tenho que perguntar se a pessoa tem informações de onde a pessoa está morando, se mudou. Aí eu tenho que ir nesse outro endereço para tentar entregar. E ficou ali. Eu fiquei meio desconfiado. Por que essa pessoa está perguntando tanto? Está tão interessada. E ainda mais um processo criminal. Não é seu, sabe? Não mora aqui, não. Sai daqui com isso daí. Nem, não quero nada disso. Mas aí tá. Tudo bem, a pessoa ficou ali
perguntando, até que uma hora, a gente, com a prática, a gente começa a ter aquelas... saber que tipo de frase você tem que falar para a pessoa se abrir para você. Então, normalmente, quando é alguma coisa criminal, assim, eu falo, não, porque tem um prazo para oferecer a defesa, não vim aqui para prender ninguém. E aí a pessoa falou, não, sou eu mesmo, o réu. Putz, depois de 10 minutos, você aqui me enrolando, eu tenho 1000 mandados para cumprir, e aí você me fala que é você. Aí tá, daí parei tudo, não, então tudo bem. Então, é disso daqui, tem uma defesa, tem advogado, não tem. Aí cumpri a ordem ali. E tem mais uma engraçada, na verdade. Em relação, era uma testemunha no processo. Bate palma na casa, ninguém saía. De repente abre o senhor numa janela. Não, estou procurando quem, não sei o quê. Não, estou procurando uma pessoa, testemunha no processo. Só que a pessoa estava pelada. Tava a janela, enfim, daqui da cintura para baixo estava coberto, mas eu via que ele estava, tive que ficar ali, olhando no olho dele, né? Eu só preciso entregar a intimação e tal. Daí eu falei, era ele mesmo. E, enfim, são coisas inesperadas que acontecem na vida do oficial de justiça. E o caso sério, assim, que teve um período em que eu fui convocado para um mutirão. Existem esses mutirões porque, às vezes, tem muitos processos e poucos funcionários. Então, eles chamam outros funcionários para dar conta daqueles processos mais antigos. E eu fui chamado para cumprir processos da Lei Maria da Penha. Então, que são muitos processos, poucos cartórios que trabalham com isso, então acaba acumulando muito, e é algo muito urgente. Precisa de uma resposta muito rápida do judiciário, porque a mulher realmente não pode esperar. Ela precisa daquela resposta ali. E é bem importante nesse mutirão, porque tem uma das medidas protetivas que podem ser concedidas para a mulher, que convive com o homem que é o agressor, é o afastamento do lar. Então, nós pegávamos muitos casos assim. Então, eu recebia a ordem judicial que determinava, tinha a ordem ali de afastar o agressor do lar e deixar a mulher ali para que ele se afastasse e não voltasse mais. Então, é essa ordem que eu tinha que ir lá e cumprir. E no momento chegar ali, conversar com a pessoa, explicar a situação, o que aconteceu, que tem um prazo para defesa também, para ele mostrar a versão dele, dos fatos, eventualmente até poderia ser alterada a decisão. Então, é um trabalho muito importante, porque realmente mexe muito com algo muito íntimo das pessoas, né? As relações afetivas, e a gente tem que ter muito cuidado nesse tratamento. É possível, por exemplo, num afastamento do lar, se a pessoa me fala, não vou sair, teima ali, começa a me xingar, ou qualquer coisa assim, eu tenho a possibilidade de chamar reforço policial para executar aquela ordem. Mas, realmente, eu tento, o máximo possível, conversar, explicar para a pessoa as consequências. Até porque é um constrangimento, tanto para mim, como para as pessoas ali. Porque a pessoa mora ali, tem a vizinhança. Chegar uma viatura policial, em algo que poderia ser feito ali, o oficial de justiça chega, cumpre e vai embora, às vezes ninguém fica sabendo do que aconteceu, não precisa da exposição. Então, tem que ter todo esse cuidado, e eu vejo isso como muito importante da função, de realmente ter essa preocupação em levar a ordem judicial, mas não de uma maneira autoritária, mas levar de uma maneira que nós precisamos dar uma solução para esse problema que chegou ao conhecimento do judiciário. E dar essa resposta da maneira que fira menos as pessoas, que a gente consiga solucionar aquela questão sem causar prejuízos além do necessário. Eu acho que esse é importante também. Tive um mutirão do Tribunal do Júri, que eu acho interessante, porque a gente tem, às vezes, uma ideia de Tribunal do Júri de filmes norte-americanos. Uma das funções, bem brevemente eu vou falar, que é interessante para talvez tirar um mito, né, do nosso judiciário, é que no Tribunal do Júri aqui no Brasil, os jurados não podem conversar entre si sobre a decisão que eles vão dar.
que é bem diferente nos Estados Unidos, que eles têm que conversar e chegar num veredito, numa unanimidade ali. Se não tem unanimidade, é absolvição. E lá o oficial de justiça tem essa função, aqui no Brasil. Tem essa função de zelar por essa incomunicabilidade, ou seja, eu preciso estar ali para verificar que os jurados não conversaram sobre o caso. Eles podem conversar sobre qualquer coisa. Futebol, novela, a fofoca da semana, tudo está liberado, menos sobre o caso que está sendo julgado. E uma outra função importante do oficial no tribunal do júri é de manter a ordem no tribunal. Então, ele, junto com o juiz, mantém a ordem. Teve um caso em que tem um momento em que a acusação vem e apresenta qual é a acusação, qual é o crime, quais são todos os detalhes da questão envolvida. Aí depois vem a defesa, vai fazer a parte dela, que é mostrar a versão do réu sobre os fatos e exercer defesa técnica. Nesse momento, começou um burburinho na plateia, porque o tribunal do júri é aberto ao público, qualquer pessoa do povo pode ir lá para ver. E daí, nesse momento, o juiz falou para mim, olha, preciso que você vá lá e fale para as pessoas ficarem em silêncio, não interromperem, porque agora é o momento da defesa. Aí essa função também do oficial de justiça. Chegar lá, conversar com a pessoa, explicar como que funciona o tribunal ali, que agora era o momento da defesa falar, e que precisaria manter o silêncio, caso contrário, as pessoas seriam retiradas para manter a ordem ali, e que o julgamento continuasse, transcorresse normalmente. Acho que seriam esses os casos. Em relação ao que me motiva e o que me desmotiva, vou começar pelo que me motiva, que realmente, eu tenho esse sentimento, essa vontade de prestar um serviço público, de estar, de levar para a população algo de qualidade, o conhecimento, algo que realmente mostre por que eu estou ali sendo um servidor público e fazer da melhor maneira possível. Acho que é algo que, entre os concurseiros, deveria ser o principal. E não, claro, que eu sei que existe toda a estabilidade, a questão da remuneração, que é o clichê que todo mundo busca. E, claro, não tiro os motivos das pessoas buscarem isso, até vendo a atual situação de pandemia, questão de pessoas perdendo o emprego, é algo muito importante na nossa sociedade, mas eu acho que o principal mesmo tem que ser essa motivação de prestar esse serviço para a população, de ser realmente um servidor público, servidor do povo, para o povo. Algo que me desmotiva, só para complementar, que é realmente uma carreira em que eu entrei como técnico judiciário, eu não tenho uma evolução na carreira, eu tenho essa possibilidade de oficial de justiça, mas em outras carreiras, por exemplo, no Ministério Público e na Defensoria Pública, é muito engessado. Então, você fez o concurso para técnico judiciário, você pode se aposentar como técnico judiciário. Existe um aumento de remuneração ao longo do tempo, e realmente a remuneração, em comparação com a iniciativa privada, é muito boa, muito atraente, mas é aquilo, você vai fazer isso pro resto da sua vida. Se você não fizer um outro concurso, para, por exemplo, analista judiciário, daí tendo a graduação em Direito, ou, eventualmente, também para ser juiz ou juíza, aí tendo os 3 anos de prática jurídica e tal. Esse eu acho que seria um ponto negativo, esse engessamento. Sim, né? Eu acho interessante isso, porque poderia ser uma carreira diferenciada, né? Que todo mundo começasse como técnico, né? Por mérito, a antiguidade fosse subindo para analista, para juiz, seria uma lógica bem diferente da que a gente tem, né? Mas assim, Buba, até para não ficar muito longo o nosso vídeo, né? Eu vou meio que encerrar por aqui, te agradecendo de coração mesmo a tua presença, a tua participação. Você abriu aqui várias questões aí, do que você acha sobre a sua profissão, da sua experiência, que foi um compartilhamento muito rico para mim e com certeza para os meus alunos também e para quem mais assistiu esse vídeo. Queria te agradecer aí, dizer que fiquei muito feliz em saber que a gente tem um técnico judiciário e particularmente um oficial de justiça agora, como você, preocupado
né, em prestar um serviço para o povo, né, um servidor público mesmo, alguém que está servindo. É isso aí, cara, eu gostei bastante de te ver de novo, te agradeço. Não sei se você quer deixar uma última mensagem aí. Só uma última frase aqui, só quero realmente agradecer novamente a oportunidade de falar sobre a minha profissão de técnico judiciário, do serviço público, de realmente esclarecer o que eu acho realmente mais importante do serviço público, e te parabenizar pela iniciativa, que é muito importante, realmente, que as pessoas tenham essas informações e consigam escolher as suas carreiras também, com mais informações, com mais segurança, e saber realmente o que pode, para onde você pode levar a sua vida. É muito importante, muito relevante socialmente essa sua iniciativa. Bom, eu fico muito feliz que você pense assim, né? E que você aprecie também o nosso trabalho aqui. Qualquer dia, quem sabe você visita a gente para falar para eles algum dia aí sobre a sua profissão, né? Talvez a gente possa combinar também de levar eles aí para conhecerem, né? Tudo isso a gente pode desenvolver melhor aí. Tomar um cafezinho aí depois dessa entrevista, depois que passar a pandemia, porque a gente está gravando em tempos de pandemia ainda, né? Mas logo tudo vai melhorar. Não, com amigo, certeza, estou à disposição. Um abraço para você e até mais. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.